Hoje eu quero falar sobre alguns jogadores que estão livres e que, no meu entendimento, seria boa escolha para o Verdão. O primeiro deles, o Eric, atacante de 30 anos de idade, está ficando livre no mercado. Segundo informações do site Transfermarkt, o jogador tem vínculo com o Magia da Sélvia somente até o final desse mês de janeiro. Nessa temporada, disputando a primeira divisão, atuou mais como um ponta-direita, um segundo atacante. Em 26 jogos, apenas 10 na condição de titular, com 3 gols marcados e 1 assistência. Não conseguiu o mesmo protagonismo da temporada passada, onde ele subiu da segunda para a primeira divisão, com 18 gols marcados e 7 assistências, no geral, em 30 jogos. Então, nessa temporada de retorno à elite, ele foi mais discreto lá no Japão e tem esse vínculo se encerrando. O Goiás, que já procurou o Eric, naquele momento, até mesmo uma informação do Periquito Brisado, lá no começo do Goianão do ano passado, ainda com o Zé Ricardo, Goiás, e tinha o Agnello Gonçalves sob o seu comando. Mas não houve proposta oficial ou negociações avançadas naquele momento, até porque ele assinou o contrato com este atual clube por 2 anos, então ainda tinha um vínculo completo pela frente, um jogador que se adaptou muito bem ao futebol japonês. Ele que também no Japão jogou pelo Yokohama Marinos, está em reta final de contrato e já pode assinar gratuitamente para se mudar para outro clube em 2025. Tá bom? Outra sugestão que eu vi alguns torcedores se perguntando em relação ao Diego Costa. O Diego Costa está sim livre no mercado. Algumas informações dão conta que o jogador foi inclusive oferecido ao Sport para a Série A, mas com um salário de R$950 mil mensais, mais uma luva de mais de R$2 milhões para assinatura contratual. Então, para quem perguntou em relação ao Diego Costa, o Goiás precisa talvez de um nome mais de peso para essa função de um camisa 9 para a Série B, claro, acho que pode, que precisa contratar um jogador, dependendo das atuações nesse Goianão, mas não é o Diego Costa esse cara, tá? Muito caro, 36 anos, enfim, por R$1 milhão mensais, o Goiás consegue, dentro da sua realidade hoje, encontrar nomes mais produtivos. Apenas 8 gols e 5 assistências em 26 jogos pelo Grêmio. Na Série A, o Diego Costa anotou apenas 3 gols no decorrer, aliás, menos em 2024 agora, apenas 1 gol em 14 jogos pelo Grêmio. E uma outra opção, esta eu acharia assim uma excelente escolha para o Goiás na função de um camisa 9, é o Léo Ceará. Tá? O Léo Ceará que tem 29 anos, mais um jogador no futebol japonês que está em reta final de contrato. Tem um vínculo somente até janeiro de 2025, ele que inclusive foi procurado pelo Vitória recentemente sem um acordo para o seu retorno a Salvador. Aqui está o mapa de movimentação do Léo Ceará nessa primeira divisão japonesa, 21 gols em 38 jogos. O jogador entrando em reta final de contrato aí pelo Cerezo Osaka, acho que é um nome para o Goiás ficar atento também, tá? Para a Série B. Ele já teve bons desempenhos na segunda divisão brasileira, eu vou até mostrar aqui para vocês. Em 2020, pelo Vitória, ele marcou 16 gols em 33 jogos. Em 2019 também foi bem. Em 33 partidas ele anotou 14 bolas na rede. Então é assim, um jogador experiente, conhece a Série B do Brasileirão, entrando em reta final de contrato, sempre com números consistentes. Você pode ver, pegando de 2018 para cá, ele marcou 16 gols, depois mais 8, 14, 20, 13, 16, 13 e 21 em cada uma das temporadas. Centroavante, sim, são números extraordinários. Na sua carreira, atleta revelado nas categorias. Interessante para o Goiás em reta final de contrato no futebol japonês. Essa aqui já foi inclusive procurada pela diretoria alviverde para a Série A de 2022. É o Marco Júnior, atleta de 31 anos de idade, pode fazer uma função tanto na ponta esquerda quanto também na ponta direita. Essa informação na época, se eu não estiver enganado, ela foi confirmada pelo Periquito Brisado e também pelo Imprensa Verde, onde o Goiás tinha sim tratativas para um acordo com o Marco Júnior para aquela Série A. Acabou que não aconteceu, ele está em reta final de contrato, segundo o site Transfermarkt, o vínculo dele já se encerrando. Ao final do mês de janeiro, agora, nesse comecinho de 2025. Marco Júnior, que pelo Sanfrecce Hiroshima, ele disputou nesta última temporada 19 jogos apenas, com 4 gols marcados e 3 assistências. A última atuação dele, inclusive como titular, aconteceu no dia 5 de dezembro, lá no Japão. Aqui está o mapa do Marco Júnior de movimentação, uma nota média interessante, segundo o site SofaScore, de 6,96, atuando principalmente na ponta esquerda. O Marco Júnior também que pode atuar
mais centralizada. Só que ele não foi titular, né? Em 12 jogos, apenas 3 nesta condição. Na temporada passada, ele também jogou pouco, né? Em 2023, foram 7 jogos, mas ele começou o ano pelo Yokohama Marinos. No geral, somando os dois clubes, foram 34 partidas com 4 gols e 4 assistências. Não é um jogador necessariamente goleador, acho que a melhor temporada dele nesse quesito foi entre 2018 no Fluminense e também 2019, lá no Japão. Ele marcou 9 gols pelo Fluminense, mais 15 pelo Yokohama Marinos, logo na sua primeira temporada. Quando o Goiás procurou ele, ele vinha de uma temporada interessante, também de 2021, com 9 gols e 5 assistências. Aliás, ele foi procurado no final de 2022, tá? Pelo Goiás. Naquela época, apenas 1 gol e 3 passes. Gosto sim do Marco Júnior, enfim, jogador revelado pelo Fluminense. Na Série A, aqui está o mapa dele de movimentação, na última Série A que ele fez vestindo a camisa do clube carioca. Tá bom? E